A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a você, meu irmão, meu amado, minha amada, que vai estar aí do outro lado neste dia, sendo alcançado pela palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar conosco neste dia, né? Hoje tem este tema, a igreja de Jezebel. É um tema que nos chama atenção, né? E nós vamos hoje conseguir entender, através da palavra de Deus, o que quer dizer, o significado dessa igreja, a igreja de Jezebel, trazendo para os dias de hoje, né? O contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. Eu tive que mudar o nome do canal, que antes eu estava fazendo um momento de reflexão, onde nós refletíamos, né, meditávamos na palavra de Deus, mas ali foi reivindicado, né, o nome, porque alguém, direitos autorais, já usava esse nome. Então eu tive que mudar o nome do canal ali do YouTube, e eu coloquei este nome agora, que é A Unção que Liberta. E o nome é muito abençoado, né? Tem base bíblica, respaldo bíblico, está lá em Isaías 10, 27, e por causa da unção o jugo será quebrado, será despedaçado. Aí você me pergunta, que jugo é esse, pastor? É o jugo da servidão, o jugo da escravidão, o jugo do pecado, o jugo da enfermidade, o jugo de tudo aquilo que vem contra a tua vida, que somente a unção que vem por intermédio de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é esta unção que faz a obra de transformação na vida do homem nesses dias. É uma palavra para a nossa vida hoje, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar não só com você, como Ele vai falar comigo. Porque é importante nós buscarmos meditar, buscarmos de Deus, né, aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Então, por isso, hoje você está vendo um nome diferente do canal. Eu trago aqui as mensagens, primeiramente aqui no Face, né? Eu venho evangelizando, trazendo, sempre que possível, que eu tenho um tempo para gravar, para trazer uma palavra ao vivo, tenho buscado trazer. Deus colocou no meu coração isso, de trazer a palavra dele. E depois eu coloco ali no canal, no YouTube. Você que puder ir lá, curte lá o canal, né? Você pode pesquisar lá, Pastor Daniel, tá? pr.daniel, né? E aí o nome do canal lá, a descrição tá A Unção que Liberta. Tem poucas pregações, porque comecei agora. Então acho que com essa vai ser a 12ª mensagem que vai estar sendo colocada no canal também. E Deus fala conosco, né, meus amados? E é motivo de nós glorificarmos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, porque só de nós termos levantado de nossas camas hoje, já é mais do que suficiente, né, nós exaltarmos o nome deste Deus. Aleluia! Eu quero fazer um minutinho de oração. Vamos agradecer a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade, antes de entrarmos na palavra de Deus. Amém? Leva o teu pensamento ao trono de Deus. Coloca nesse momento de oração as tuas petições, sabe? Aquilo que você almeja de Deus, aquilo que você quer receber de Deus. Não sei como está a tua vida, não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele é fiel, sabe? Para mudar minha história, para mudar a tua história. Ele é fiel para te curar, Ele é fiel para te sarar, Ele é fiel para te libertar, para te salvar, porque Ele veio para fazer essas coisas em nossas vidas. Só que nós temos que dar legalidade para Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? Oremos a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Graças nós te damos, Senhor, aqui por mais um dia, por mais uma oportunidade. Não sei, meu Deus, a hora a qual essa pessoa vai ser alcançada, vai estar recebendo esta palavra, mas que o Senhor possa falar, Pai, em nossos corações, através deste tema, e que o Senhor possa abençoar cada um que está aí do outro lado, meu Deus. Visita a casa, a família, não falte o pão na mesa, o mantimento no celeiro. Opera, meu Deus, a cura divina, a libertação, a salvação, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada.
Louvamos a Ti, Senhor, por esta dádiva chamada vida, por mais um dia que o Senhor nos permitiu levantarmos de nossas camas e estarmos aqui, Senhor, respirando este fôlego, Pai, né, de vida, poder olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos, poder, Senhor, estar desfrutando daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, agracia a cada um que vai estar aí do outro lado, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos receber Teu Espírito, receber a Tua unção. Esta unção, Pai, que liberta, essa unção que quebra o jugo da servidão, da escravidão do pecado. Seja abençoado, seja tocado por Deus. Receba a presença dEle, o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos entrar no foco que é a palavra de Deus. Que Deus possa falar contigo aí do outro lado. Você que tem a tua Bíblia aí, se você puder pegar a sua Bíblia, estar com a sua Bíblia na mão para ler juntamente comigo o texto sagrado que vai se encontrar em 1 Reis, o capítulo de número 16, o verso 19, o verso 29, tá? 1 Reis, capítulo 16, o verso 29 em diante. Aleluia! Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui o tema da mensagem está assim: Acabe reina e casa com Jezebel. A palavra de Deus vai nos dizer assim no verso de número 29 do capítulo 16 de 1 Reis. Diz assim a palavra de Deus: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, ou seja, 22 anos foi o reinado de Acabe sobre Israel. Aí vai dizer no verso 30: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, ele errou mais, fez mais errado, pecou mais do que os reis que foram antes dele. Verso 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Beletita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor aqui nos traz à memória a história de Acabe, um rei que reinou sobre Israel durante 22 anos, só que um rei que se desviou dos preceitos, se desviou dos propósitos, daquilo que Deus tinha para o reinado dele, daquilo que Deus tinha para o seu povo. E ele ainda se casa com Jezebel. Quem é Jezebel, pastor? Quem foi Jezebel? Jezebel, como vai dizer a palavra de Deus, né? Esta mulher era filha de Etbaal, era rei dos Sidônios. E diz a palavra do Senhor que quando Acabe se casa com Jezebel, ou seja,
Acabe tinha a responsabilidade de guiar o povo. Acabe tinha a responsabilidade de instruir o povo a andar nos caminhos de Deus. E o que acontece? Ele casa com Jezebel, uma mulher que não trazia a arca, não tinha compromisso com Deus, não tinha Deus na sua vida. Uma mulher que, como vai dizer a palavra de Deus, era uma mulher pagã, era uma mulher que tinha os costumes pagãos, costumes a qual ela vai introduzir dentro de Israel. Ou seja, quando Acabe se casa com Jezebel, ela tira a visão de Acabe. Acabe começa a fazer conforme a vontade, aquilo que Jezebel instruía, o ensinava. Ou seja, hoje não é diferente. Há pessoas, há homens que Deus colocou incumbidos de ensinar, de instruir, mas estão sem visão, porque já se prostituíram, porque já se entregaram a costumes pagãos, porque estão introduzindo coisas pagãs dentro da igreja. Ou seja, Jezebel introduziu o culto a Baal. O culto que era para ser a Deus, aquilo que era para ser reverenciado a Deus, aquilo que era para ser apresentado a Deus, foi distorcido. Ou seja, eles, aquele povo, o rei, que eram para adorar a Deus, estavam se prostrando diante de Baal. Estavam adorando a Deus estranho. E a palavra de Deus, ela é bem específica. Aleluia. O que eu quero que você entenda, eu vou trazer aqui alguns versículos, respaldos bíblicos a respeito de temas que muitas das vezes não são mais pregados, não são mais ensinados, que a igreja não está sendo, como a palavra de Deus nos diz, que toda a palavra de Deus ela é digna para redagir, para ensinar, para corrigir o povo no caminho, na presença de Deus. E hoje nós vemos que a igreja, ela hoje não é mais a igreja de Cristo. Hoje a igreja tá como no tempo de Jezebel. Ou seja, por isso o tema, a igreja de Jezebel. Por que a igreja de Jezebel, pastor? Porque não estão mais cultuando a Deus. Estão adorando a Deus estranho. Estão adorando a outros deuses, não a Deus. Estão introduzindo cultos a demônios dentro das igrejas. Estão introduzindo costumes pagãos dentro da igreja. Estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Ou seja, muitas das vezes, pessoas que estão na liderança, que estão na frente de um ministério, não estão tendo esta visão. Estão trazendo temas como nós vemos comemorações que são festividades pagãs, a qual estão trazendo, estão fazendo, né, como muitas das vezes ali festividades, Arraial Gospel, muitas das vezes estão fazendo ali, até mesmo carnaval, as pessoas estão introduzindo danças dentro da igreja. Deixa eu te dizer, a casa de Deus, a palavra dele vai dizer que a casa do Senhor será chamada casa de oração para todas as nações. Nós vemos pessoas que introduzem, né, estão introduzindo coisas dentro da igreja de Deus. Entenda, a casa de Deus ela não é um picadeiro, a casa de Deus ela não é um circo, a casa de Deus não é uma boate. Nós vemos que hoje as pessoas pintam, né, a igreja toda de preto, colocam um jogo de luz, ali a pessoa que vai louvar, que é o cantor. Hoje tem essa moda de cantores, né? Eles pegam o microfone e ali eles sobem o seu ego porque são aplaudidos, porque estão recebendo a glória para si. A glória não está sendo mais para Deus. Entenda que Deus ele não chama cantor, Deus ele chamou levita. Você sabe o que é levita? Levita ele está pronto a servir a Deus. Levita está pronto a adorar a Deus. Por isso o nome levita. Por isso foi o povo que foi separado. Levitas foram separados a Deus para render a Ele louvores, adoração. Então quando você entra na presença do Santo dos Santos para adorar, que não seja os aplausos, que não seja para você, que você diminua, que você desapareça, que Deus resplandeça, que Ele cresça. Você está entendendo? Essa é a importância de nós rendermos. A palavra de Deus vai nos dizer que
eis que vereis outra vez a diferença que há entre aquele que serve a Deus e o que não serve, ou seja, a diferença que há entre o ímpio e o justo. Porque nós vemos a casa de Deus para cultuar, para adorar. O que é cultuar, pastor? O que é adorar? O que é cultuar para você? Porque nós vemos pessoas que vêm para a casa de Deus e não entendem o que é cultuar. O cultuar é você ali se humilhar diante de Deus, ter uma entrega para Deus. E nós vemos que hoje não é diferente. A igreja está introduzindo muita coisa. Aquilo que era proibido não é mais. Hoje já está totalmente. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em 2 Reis, capítulo 9, o verso de número 30. E veio Jezebel, o que ouvindo Jezebel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paizinho que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem é dos 2 ou 3 eunucos olharam para ele? Ou seja, Jezebel, quando viu, ela se pinta, ela se enfeita, ou seja, ela se adorna para ir em direção a ele. O que é isso? Nós vemos hoje que o exterior não é o interior, não é por dentro, é por fora. As pessoas estão ali. Nós vemos hoje pessoas, mulheres, usam dos enfeites, dos adornos, da maquiagem, muitas coisas que estão sendo introduzidas. Aí tem pessoas que vão dizer: ah, pastor, não é pecado eu usar adornos, eu usar joias, eu usar maquiagem. Entenda que quem foi Jezebel? Jezebel introduziu costumes pagãos dentro de Israel, sabe? Então aquele povo começou a obter. O que acontece? Quando aqueles costumes, você vive em uma terra que ela tem um costume, você vai se adaptar aos costumes daquela terra, você vai começar a viver da maneira que aquela terra vive. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em Êxodo, capítulo de número 33, o versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizei aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba. Atavios, enfeites. Atavio são ornamentos, ou seja, joias, são tudo aquilo que aquele povo usava. Quando o povo sai do Egito, quando Deus dá ordem que Moisés, ali como vai dizer a palavra do Senhor, fosse a Faraó, e ali instruía o povo que pegasse, pegasse ouro, prata, joias, tudo que aquele povo tinha. Mas entenda que o povo de Israel, 430 anos escravizado, um povo que viveu aqueles 430 anos no Egito, era um povo que estava acostumado àqueles costumes. Era um povo que já estava com os costumes daquele povo sobre si, já estavam acostumados com os adornos, com os enfeites, com tudo aquilo que tinha no meio daquela geração. Mas há uma diferença, que quando diz a palavra do Senhor, eles vão para o meio do deserto, Moisés sobe para receber os 10 mandamentos de Deus. De repente, Deus dos céus, ele brada: olha, Moisés, desce depressa, porque esse povo já se corrompeu. Esse povo já se contaminou, Moisés. Fizeram o quê? Uma imagem de ouro. Ou seja, então aqui no versículo de número 33, o verso 5 de Êxodo, Deus, quando manda Moisés que o povo tirasse os adornos e enfeites, Deus mandou que eles tirassem o quê? As joias, os seus atavios, tudo aquilo que eles tinham trago do Egito consigo. Ou seja, Deus deu uma ordenança que eles tirassem tudo aquilo. Aí tem alguém que vai dizer: ah, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Mas você vai ter respaldo bíblico dentro do Novo Testamento, onde a palavra de Deus, eu vou chegar lá, Deus vai falar que a mulher não deve estar no exterior, sabe? A sua beleza, mas sim no seu interior, sabe? Algo que chame a atenção de Deus. E é por isso que nós vamos ver
que Deus disse que ele consumiria se ele fosse no meio daquele povo, se aquele povo continuasse com os costumes, continuasse com seus atavios, continuasse com as coisas do Egito sobre si. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Moisés ele contempla naquele monte a sarça e ele vê que ali aquele fogo não consumia aquela árvore, a palavra de Deus vai dizer que Deus deu ordem a ele que ele tirasse a sandália dos seus pés. Você sabe por quê que Deus deu ordem que Moisés tirasse a sandália dos seus pés? Porque ele havia nas suas sandálias o pó da terra, entendeu? Do Egito, daquela terra que tinha costumes pagãos. Então por isso quando Deus mandava ele tirar suas sandálias, era como se Deus dissesse para ele: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Tira os costumes pagãos lá do Egito da tua vida, começa a partir de hoje a esquecer tudo aquilo que é do Egito, porque hoje eu vou fazer diferente na tua vida. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Uma igreja, para ela vencer, ela tem que ter o Espírito Santo de Deus. Ela tem que ter santidade, ela tem que ter doutrina, ela tem que ser uma igreja que tem ensinamento. Entenda que toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é doutrina, ela é ensinamento. Mas muitos estão pregando apenas aquilo que massageia o seu ego, aquilo que vai trazer a bênção. Muitos, quando pegam, não pegam o contexto bíblico por completo, eles estão ensinando apenas aquilo que vai satisfazer a sua congregação, a sua igreja. Entenda, irmãos, Jezebel introduz sensualidade, Jezebel introduz, sabe, tudo aquilo que era contrapartida, que não ali combinava com as coisas de Deus. E hoje não é diferente. Quantos ministérios, quantas igrejas, aonde havia alguém que estava na liderança, que estava na frente, mas já se contaminou, já se envolveu com Jezebel, já se prostituiu. A palavra de Deus nos diz que Deus ele comparava o seu povo antigamente. Se você for analisar Isaías, Ezequiel, Jeremias e Novo Testamento, em passagens onde Deus compara o seu povo como meretriz, como prostituta. Você sabe o que é uma prostituta, uma meretriz? É alguém que não tem compromisso. Ou seja, uma prostituta, ela não tem compromisso com um homem exclusivamente. Ela vive, né, da venda do seu corpo, ou seja, ela se prostitui. Ela fica com mais de um homem, ou seja, não tem fidelidade. Isso é a igreja, a qual é a igreja de Jezebel. Uma igreja que se prostitui, uma igreja que não traz a arca, que não traz verdadeiramente a presença de Deus sobre si. E eu quero que hoje você entenda que Deus ele quer fazer mudança no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Em Deuteronômio, aleluia, capítulo 22, o versículo de número 5, vai dizer assim a palavra de Deus. Amém? Eu estou falando a respeito da igreja de Jezebel. Uma igreja que tem introduzido costumes, o paganismo, que tem introduzido costumes de homens, costumes terrenos, costumes, coisas que não têm agradado a Deus. Alguém pode até discordar daquilo que eu vou pregar, daquilo que eu vou estar passando, mas tudo com respaldo, tudo dentro da palavra de Deus. Deuteronômio 22, o capítulo, verso 5, vai dizer assim a palavra de Deus: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestes de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, nós vemos que a palavra de Deus ela nos fala a respeito de vestimentas, que o homem não vai usar vestes de mulher, nem a mulher vai usar vestes de homem. E nós vemos que isso é abominação ao Senhor. E nós vemos que hoje aquelas pessoas que se denominam, tem essa classe, né, LGBT, que levantam essa bandeira. Nós vamos ver que pessoas, né, que ali o homossexualismo, né, que tem o gay, a lésbica, tem o trans, né, e vários outros nomes a qual eles dão, pessoas que
Homens que eram para estar com vestes de homens estão usando vestes de mulheres. Mulheres que eram para estar com vestes de mulheres estão com vestes de homem. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá um respaldo que é abominação ao Senhor. Então não é o pastor Daniel que diz isso, mas é a palavra de Deus que nos afirma que é abominação ao Senhor. Porque Deus, ele fez o homem para ser homem, a mulher para ser mulher. Ele vai dizer na sua palavra que fez Deus o homem, né, a sua imagem e semelhança. E ali ele fez a mulher, ele tirou uma das suas costelas, ele fez a mulher para ser a sua ajudadora, para viver os dois juntos, e ali eles povoarem a terra. Você está entendendo? Então, há lugares que hoje nós vemos que está normal. Hoje nós vemos que há igrejas que foram fundadas, levantadas, há igrejas a igreja do diabo, igrejas satânicas, né, onde eles ali cultuam a Satanás, cultos a demônios, como diz a palavra de Deus, pessoas que estão sendo levadas ao engano, pessoas que estão se desviando do propósito. Nós vemos ministérios que são levantados, e ali, ministérios aonde o homossexualismo, né, o homem que fica com homem, a mulher que fica com mulher, para eles é normal, né? Eles usam respaldo que Deus tirou o pecado, que não tem pecado na terra, que a maneira que eles vivem, né, não vai levar eles para o inferno, que aquilo é normal. E o diabo, ele tem enganado a muitos, você está entendendo? Introduzindo essas coisas, introduzindo costumes pagãos, introduzindo coisas que não agradam a Deus. E nós vemos hoje tantas coisas, pessoas que não têm o pudor, pessoas que não têm ali vigilância, pessoas que sobem no púlpito, que sobem no altar de qualquer maneira. A palavra de Deus nos fala que a calça, ela ficou para o homem, que a mulher não deve usar vestes de homem. Tem alguém que vai dizer, ah pastor, mas hoje tem umas calças que são decentes, né? Mas eu te digo que a mulher, quando ela bota uma calça, aquela calça apertada, né, mostra suas curvas, e ali ela sobe em cima do púlpito, e ali se encontra daquela maneira. E a palavra de Deus nos diz que não foi feita para a mulher a calça, foi feita para o homem, a palavra de Deus. E como eu disse, pessoas vão usar vão questionar, vão dizer que há calças que são decentes, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele instruía, quando ele ensinava, né, ele disse que a igreja não entrava em contendas, né, em debates, em contendas, que ali aquele povo, com seus costumes, que discernissem, que decidissem entre si. O que é isso, pastor? Nós somos um povo, que somos um povo de Deus. Você está entendendo? Paulo, ele instruía, ele ensinava. Então, se você é um povo, se você é alguém que serve a Deus, tem que haver santidade. Você não vai subir em cima do altar de Deus com aquela roupa apertadinha, muitas das vezes aquela roupa transparente, trazendo a sensualidade, porque ali está alguém que está orando, que está buscando uma santidade, que está buscando fazer a obra de Deus, mas aí você vem e vem com roupas sensuais, com vestes sensuais, você faz com que alguém que está lá venha até mesmo pecar, porque muitas das vezes a pessoa vai olhar para você, pessoa que está ali buscando se levantar, e muitas vezes vai pecar, vai vir a falhar, porque o desejo carnal, porque há uma guerra que ela é constante, como diz a palavra de Deus, entre a carne e o espírito. Mas poucos são os que estão espiritual. E a espiritualidade, ela vem a base que você ora, a base que você jejua, que você busca, que você se humilha diante da presença de Deus, para que Ele possa, sim, fazer com que você venha vencer, com que você venha estar preparado para tudo que vier contra a tua vida sobre esta terra. A palavra de Deus vai nos dizer em Salmos 101:3, vai dizer assim a palavra de Deus: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. O que é isso? Aqui nós vemos o salmista dizendo que ele não porei coisa má diante dos meus olhos. Nós vamos ver que hoje, amados, né, muitas pessoas se contaminam, muitas pessoas, né, vendo coisas que vão fazer com que elas venham a pecar, venham a errar.
Nós vamos ver hoje, né? É algo que hoje que se prega, as pessoas são contra, se fala contra a televisão, porque a televisão ela tira a espiritualidade, ela tira a visão, porque ela passa coisas que ensina, que incentiva que o adultério é normal, que o homossexualismo é normal, que tantas outras coisas a qual eles passam e apresentam, né? Lá sobre roubo, sobre assassinato, morte, tantas coisas que nós vemos, violência, que são passadas, coisas que aquilo ali não vai acrescentar em nada na minha vida e na tua vida. Por isso, o próprio salmista ele vai dizer, não porei algo má diante dos meus olhos que venha me contaminar. Ou seja, essas coisas, muitas das vezes, pornografia, filmes de violência, filmes sérios, coisas que as pessoas assistem, e ali se trazendo coisas, porque tudo isso entenda, a qual foi feito, a palavra de Deus diz que a terra jaz do maligno, e a palavra de Deus vai nos dizer que, entenda isso, tudo isso são coisas que são consagradas, que são apresentadas a Satanás, para que ali as pessoas, né, aquilo venha trazer audiência, para que venha trazer financeiro, para que venha trazer dinheiro, desenhos, coisas que faz com que crianças venham ali espíritos de homossexualismo vir sobre elas e tantas outras coisas que acontecem na parte do reino, né, espiritual, e muitas das vezes nós não vemos, nós não entendemos isso. Entenda que por isso a importância de nós não contaminarmos os nossos olhos com coisas ruins, com coisas más, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Provérbios, capítulo 31, o versículo 30, diz assim: enganosa é a graça e vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é isso? Hoje nós vemos, irmãos, pessoas, mulheres, usam tanta maquiagem, tanto adorno, tanta coisa, mas o que para Deus vai chamar atenção não é a aparência, porque Deus ele não olha o homem pela sua aparência, não olha a mulher pela sua aparência, porque a palavra de Deus diz que enganosa é a vaidade, a formosura, ou seja, você fica toda ali, sabe, na sensualidade, você fica de uma forma que você vai chamar a atenção de homens, que a tua formosura, a tua sensualidade, né, você se adorna, você se prepara, e ali você vai chamar atenção. Então a palavra de Deus nos diz que isso não agrada a Deus, você chamar atenção, porque você tem o teu marido, né? Então você tem que se guardar para ele, você tem que se ali estar unicamente, a tua beleza tem que ser para ele, não apresentar, né? Porque ela é enganosa, a formosura. Por quê? Porque tudo passa, né? Hoje nós vemos que a vaidade é algo que tem entrado, tem tomado de conta dentro das igrejas. As igrejas estão tomadas de sensualidade, sabe? Hoje nós vemos mulheres que entram, sentam em cima do altar, aquela saia curta, né? Ainda dobra a sua perna, e ali, para cobrir o resto da perna, ela coloca a Bíblia, a palavra de Deus em cima, e tantas outras coisas que tiram a espiritualidade, que tiram a visão, que tira o foco daqueles que estão ali buscando santidade na presença de Deus. No livro de Oséias, o capítulo de número 4, o verso de número 12, mas eu quero ler primeiramente aqui o verso de número 6, que vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que é isso? O povo hoje, ele é consumido, ele é destruído,
por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, tem que ter, meu povo, tem que ter ordem, tem que ter decência, não pode ser bagunçado. Hoje nós vimos que hoje tá um negócio tão bagunçado, tá uma brincadeira, uma meninice, sabe, dentro da casa de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui, ainda em Oséias 4:12, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Ou seja, hoje muitos não querem se sujeitar a Deus. É como diz a palavra de Deus, que há dois caminhos. Há um caminho que é largo, espaçoso e conduz à perdição, ou seja, ao pecado, à morte. Mas há um caminho que ele é estreito, ele é apertado e ele conduz à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitos não querem, irmão, ir por esse caminho. Nós vamos ver que as igrejas de Jezebel, aquelas igrejas onde tudo pode, você está entendendo? As mulheres andam tudo pintada, cheia de joias, as verte do jeito que querem, sobe de qualquer maneira no altar, se apresentam de qualquer maneira, o fogo estranho sendo apresentado diante do altar, diante da presença de Deus. Entenda que Deus ele não mudou, sabe? Pessoas, as mulheres hoje pintam seus cabelos, cortam seu cabelo. Entenda que Deus ele já fez você a imagem e semelhança dele. Há um dizer no meio do ser humano, né, que tem o feio, tem o bonito, mas não há, se você for entender a palavra de Deus, ninguém é feio, porque Deus ele fez o homem e a mulher a imagem e semelhança dele, perfeitos. Entenda, você que tem, né, você tem o teu cabelo, às vezes é aquele cabelo enrolado, cacheado, às vezes é aquele cabelo mais, né, e às vezes você tenta mudar algo, tenta modificar algo através da estética, através de cirurgia, por meio de cirurgias, né, colocar silicone, mudar o nariz. Você mexe naquilo que Deus fez perfeito. O teu cabelo ele é preto, você quer ter o cabelo vermelho, quer ter o cabelo amarelo da cor de fogo, né? Entenda que Deus ele nos fez perfeito, não há necessidade, sabe? Porque o teu marido, aquela pessoa, ela tem que te aceitar da maneira que você foi feita por Deus. Não quer dizer, entenda isso, que você não possa, né, andar bem vestida, andar, né, uma pessoa bem apresentável. Você deve andar bem apresentável, né? Se vestir bem, porque tem vestes que te deixam bem, né? Mas que traz a santidade, que traz a presença de Deus sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios, o capítulo de número 11, o versículo de número 10 diz assim: Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O que é isso, pastor? Quando está falando que a mulher deve ter sobre a cabeça, aleluia, sinal de poderio por causa dos anjos, porque o cabelo da mulher, sabe, aquele cabelo grande, ele é sinal de poderio diante dos anjos de Deus. Ore a Deus. Peça a direção de Deus, pergunte de Deus, né? Às vezes, há pessoas que acham, né, a questão da parte íntima é algo que você tem que ter uma higiene, você aparar, né, você cuidar da tua parte íntima, né, porque isso é interior, é uma coisa que é íntima sua, só você, né, você vê, ou o seu companheiro, ou a sua companheira que sabe. Então é uma questão íntima. Então, é algo que você tem que ter uma higiene. Mas o teu cabelo, você mulher, ele é sinal de poderio diante dos anjos de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que antes que a mulher corte, né, que ela raspe, né? Tem alguns lugares que ali eles usam véu, né? Mas o correto é o que é o seu cabelo. O seu cabelo é sinal de poderio diante dos anjos de Deus. O teu cabelo é algo que Deus fez perfeito, né? E aí, muitas das vezes a mulher
né, apara, corta. Eu sou bem sincero, irmãos, eu dentro da palavra de Deus, aonde eu estiver, né, fazendo a obra, dirigindo, né, a pessoa não vai subir de qualquer maneira, não vai se apresentar de qualquer maneira. Você pode discordar, é um direito seu, tá bom? Porque Deus, ele nos dá livre-arbítrio. Mas dentro da palavra de Deus, né, nós temos que ter este respeito, né, de respeitar as coisas de Deus, de buscar caminhar conforme é agradável aos olhos de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9 e 10, vai dizer assim a palavra de Deus: que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, irmãos, eu lhe digo, né, com base bíblica e com base naquilo que Deus já me instruiu, já falou comigo, tá bom? Que nós temos que nos abster das coisas pagãs, das coisas, né, dos costumes pagãos, das coisas desta terra. Amém? Que Deus, ele tem o melhor para mim e para você. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Pedro 3 diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, aleluia, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, com postura de vértices. O que é isso? Quando eu falo isso, irmão, não é apenas a mulher, o homem. Hoje nós vemos homem aí que tira a sobrancelha. Hoje nós vemos aí uma moda, né, de homens com aquelas calças apertadinhas em cima do pulto, todo acorchadinho, todo apertadinho, né? Nós temos que ter vigilância, meu povo, né? Nós temos que nos apresentar diante de Deus com ordem, com decência. Nós temos que caminhar conforme a vontade e a palavra de Deus. Muitas coisas estão sendo introduzidas, muitas coisas estão sendo colocadas dentro da casa de Deus. E eu te digo que Deus, ele vai requerer, que Deus, ele vai cobrar de mim e de você, se nós não tivermos esta responsabilidade de ensinar o povo a caminhar conforme a palavra de Deus, conforme aquilo a qual Deus tem para a sua vida. Amém? Todos nós temos o direito de escolha, nós escolhemos a maneira a qual nós queremos viver, a maneira a qual nós queremos caminhar. Nós vamos ver que Jezebel introduz o paganismo, costumes, adoração a cultos a demônios. A palavra de Deus aqui nos falou a respeito, né, do homem que se curva diante, né, ali das suas imagens de pau, né, que ali buscam, né, em imagens resposta, mas basta unicamente um que pode fazer a diferença, e somente ele pode abençoar nossa vida, pode mudar nossa história, que é Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes as pessoas têm se envolvido, têm buscado, né, se apresenta diante de uma imagem, buscando que aquela imagem responda a ele, que aquela imagem fale com ele, conceda a ele aquilo. E muitas das vezes nós vemos que a própria palavra de Deus vai nos dizer que Satanás, né, ele introduzirá, né, tem os falsos profetas. Você vê que tem lugares, irmãos, que é pregado muito sobre prosperidade, onde as pessoas são prósperas, são abençoadas. Entenda que a terra, como diz a palavra de Deus, ela já é do maligno. Satanás, quando ele viu, né, Jesus, ele pediu que Jesus se prostrasse, ele daria todos os reinos da terra, porque tudo estava no controle de suas mãos. E hoje nós vemos homens que ali fazem sinais, fazem prodígios, né, e muitas das vezes ali aqueles lugares estão cheios, as pessoas estão sendo muitas das vezes enganadas. Porque a própria palavra de Deus nos diz que, se possível, até mesmo, né, se Deus não abreviasse os dias, os escolhidos, eles seriam enganados. Entenda
que Satanás não foi tirado dele o poder de ele operar sinais, de ele operar prodígios. Deus, quando ele fez Adão, quando ele fez Eva, sempre eu gosto de ter o respaldo bíblico. Ele fez, quando Adão e Eva pecam, Deus fez vertes de peles, né, de animal para eles. Agora, analise, como eram essas vertes, pastor? Será que essas vertes que Deus fez para Adão, fez para Eva, né? A verte de Eva era aquele tomara que caia, tinha decote, as pernas da Eva ficavam de fora. Será que quando Deus fez a Eva, né, Deus preparou uma tesoura para ela cortar o cabelo dela, deixou lá maquiagem, né, deixou lá tudo aquilo para Eva usar? Entenda, se você for estudar a fundo, se você buscar a origem, da onde surgiu, pastor, da onde veio a maquiagem, né, o esmalte, da onde surgiu essas coisas, né, os adornos, as joias, você vai ver que é costumes pagão, você vai ver que eram usados ali em cultos, em adorações a demônio, né, e muitas das vezes as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo levadas, né? É um critério a qual é uma decisão sua. Você quer usar, te faz bem, aí é com você, entendeu? Se você gosta de usar, se você quer usar maquiagem. Eu sou totalmente, irmãos, dentro do que eu aprendi com Deus, dentro do que Deus me ensinou na sua palavra, aonde eu tiver, sabe, na frente do campo, da obra, dirigindo, ou o pastor presidente, não sobe em cima do altar de qualquer maneira, tem que ter santidade. É por isso que hoje nós não vemos sinais, prodígios dentro de muitas igrejas, em muitos lugares, porque a vaidade tomou de conta, porque estão trazendo as coisas do mundo para que venham as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Né? Hoje é um tal de um show gospel, né? As pessoas, não é mais ali um culto, não é mais ali cultuando a Deus, né? Estão ali cultuando o homem. Nós vemos hoje que as pessoas venerando pregadores, né? Que são aqueles que estão acima do nível, onde você vê lá prodígios, sinais. Cuidado, meu irmão, cuidado onde você tem andado, ore a Deus. Analise, porque o homem de Deus você conhece pelas obras, de você ver o caráter dele. E hoje, muitos estão se relacionando com Jezebel. Muitos estão... quem é Jezebel? Jezebel, meus amados, para você entender o que é essa Jezebel. É o espírito do engano, que tem enganado a muitos, que tem tirado a visão de muitos, que tem introduzido o pecado dentro da igreja. Lembra de Acã? A palavra de Deus não diz que Acã, Deus deu ordem que matassem todos, que não pegasse nada do tesouro daquele povo, né? E ali Acã, ele pegou da anatema, ele pega, né, a capa babilônica, ele pega algumas coisas e ele enterra dentro ali da sua tenda. E ali Josué vai se humilhar a Deus, vai orar a Deus. E Deus vai olhar para Josué e vai dizer: Josué, o que tu fazes prostrado? Por que tu tá chorando, Josué? Josué, te levanta, te põe de pé. Tira o pecado do meio da congregação. Então hoje não é diferente, o pecado está dentro da igreja. Como é que Deus vai operar se o pecado está dentro da igreja? Você está entendendo? Hoje eu posso ser criticado por pregar contra, né, os adornos, por pregar contra, né, a maquiagem, as joias, contra tudo aquilo que a palavra de Deus vai contra. Porque Deus, ele nos ensina que tem que haver essa santidade para nós podermos receber o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Não adianta, irmão, a gente viver de engano. Não adianta eu dizer que eu sou crente somente dentro da igreja, andar com a Bíblia embaixo do braço e fora da igreja eu estou fazendo coisas erradas, não estou vivendo conforme a palavra de Deus. Se eu já me desviei do propósito, se eu estou me relacionando com Jezebel, né? Se eu estou me prostituindo, se eu não estou agradando a Deus da maneira a qual Ele quer que eu esteja. Então por isso eu te digo hoje,
não te desvia do propósito que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus nos diz que Elias, ele ali vai propor um conserto. O povo estava desviado no tempo de Jezebel. A palavra de Deus nos diz que eram mais ou menos 430, se não me falha a memória, 430 a 450 profetas de Baal, que se prostravam diante de Baal, clamavam, adoravam. Então ali o paganismo, o culto a demônios estava introduzido em Israel. E hoje não é diferente, irmão. Vigia, cuidado. Há pessoas que estão dentro de lugares que dizem que é de Deus, estão prestando cultos a demônios, estão ali fazendo culto, cultuando a demônios, não estão cultuando a Deus. Porque Deus, ele requer de mim e de vocês santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Pai. Entenda que Deus, ele me diz na sua palavra, a Bíblia de Deus, ela é uma só. Lá a palavra de Deus, ela nos afirma que imagem, meu irmão, nenhuma vai te salvar. Imagem, eu te pergunto aqui, quantas vezes a imagem olhou para ti? Quantas vezes aquela imagem desceu de lá, te deu um abraço? Quantas vezes aquela imagem caminhou a tua direção? Sendo que a própria palavra de Deus, nos 10 mandamentos, o Senhor nos diz, não farás, né, esculturas, imagens, né? Diz a palavra do Senhor que nós não faremos esculturas de imagens de pau, de madeira, né, de madeira, como diz a palavra de Deus, ou de barro. E hoje nós vemos que as pessoas se prostram diante de uma imagem, né, e aquela imagem, como diz a palavra do Senhor, os deuses da terra, os deuses desse povo, de pau, de madeira, não ouvem, não vê, não fala, não pega, tá entendendo? Não caminha, mas eu te apresento um Deus que ele te ouve, ele te vê. Diz a palavra do Senhor que os seus olhos estão sobre a terra como chama. Faz prova de Deus, né? Tem gente que critica, que fala que não está certo, que discorda. Amém. Você tem o seu direito de discordar, porque Deus te dá livre-arbítrio de escolha. Mas eu te digo, né? Ore a Deus, peça discernimento, direção de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que eu te digo sem medo de errar, que Deus, ele vai falar contigo, porque Deus, ele fala com o homem ainda aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco ainda aqui na terra. Então nós não devemos estar de qualquer maneira. A palavra de Deus vai nos dizer que assim os filhos de Arão, né, eles apresentaram fogo estranho diante do altar de Deus. A palavra de Deus nos fala que os filhos de Eli, você entende, eles se prostituíam, eles eram sacerdotes, mas se prostituíam, eles pegavam daquilo que era santo, e ali eles metiam a mão nas coisas santas de Deus, mas chegou o dia de acerto de conto, sabe? Deus consumiu. Por quê? Porque apresentavam um fogo estranho diante do altar de Deus, e Deus, ele não recebe fogo estranho. E o que é fogo estranho, pastor? Eu vivi uma vida de pecado, e aí eu quero subir no altar de Deus, de qualquer maneira, tá entendendo? Eu olho, irmãos, hoje, né, tem mulher que elas se pintam tanto, uma macacada tão grande, que parece o Bozo, o Patati, o Patatá, você tá entendendo? Você não sabe o que é, tira aquilo que é ali, essência de Deus, porque Deus, ele me fez, ele te fez perfeita, você tá entendendo? Ou seja, você vestir uma roupa, né? Deus tem roupas que vão te deixar bem vestidas, que não vai chamar atenção, mas você vai ficar bem apresentável, você vai ficar bonita. Assim também um homem bem apresentável não vai estar chamando atenção, não vai fazer com que alguém venha pecar por causa das tuas vestes, sabe? Algo escandaloso. A palavra de Deus nos diz que a mulher, né, aquela mulher, a formosura demais, aquela mulher que chama atenção, ou seja, aquela mulher escandalosa, Deus compara com um porco, a qual tem ali uma gola de ouro sobre o seu focinho. O que é isso? É uma mulher escandalosa, que quer chamar atenção, que sai na rua, a vaidade toma de conta. Diz, né, o sábio Salomão, vaidade, tudo é vaidade neste mundo. Então a vaidade, ela foi introduzida, ela está dentro das igrejas, muitas das vezes até mesmo o paganismo, porque as pessoas estão introduzindo coisas
que hoje tem esse negócio desse gospel, né? O povo, é a festa gospel, é o junina gospel, o carnaval gospel, né? Pessoas se envolvendo com coisas pagãs, introduzindo danças. Entende? Eu sou contra, irmãos. Eu sou totalmente contra. O meu ponto de vista, é a minha visão. Tem pessoas que fazem, né? Hoje, questão de peça, teatro, né, dentro das igrejas. Eu sou contra, particularmente eu não faço. Quem faz é você. Eu não estou aqui querendo que você com você e Deus, mas eu sou totalmente contra, sabe, essas coisas. Trazem as coisas do mundo para entretenimento, ou seja, estão fazendo da casa de Deus, sabe, um lugar que a palavra de Deus nos diz que é casa de oração. Se é casa de oração, é um lugar onde a palavra é para ser pregada, é um lugar onde as pessoas, através da palavra, vão ser libertas, vão ser saradas, vão ser curadas. E nós vemos hoje as pessoas o quê? Ah, não, para mim trazer o jovem, eu vou trazer o jovem para a igreja. Aí eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, eu introduzo isso, eu introduzo aquilo. Deus está se agradando, é que a gente se engana. Deus, ele não se agrada quando nós copiamos o mundo. É para o mundo copiar a igreja, entende? Hoje você não vê, meu irmão, mas dentro da palavra de Deus o pastor se mata em cima do altar, ele está ali pregando, ele está ali se esforçando para transmitir a palavra de Deus. Você não vê irmão ser batizado a pessoa no Espírito Santo na hora da pregação de uma palavra. Sabe por quê? Porque tão longe, porque o seu coração, o seu pensamento não está ali na presença de Deus. As pessoas muitas vezes estão dentro da igreja, estão pensando, ai, como é que está lá fora, eu esqueci isso, fazer aquilo. Ei, nós temos que, quando chegar na casa de Deus, a palavra de Deus diz, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Quando entrar na casa de Deus para cultuar, para adorar Ele, se entrega verdadeiramente a Ele, né? Muitas das vezes eu vejo, às vezes alguém vai louvar, e ali começa a louvar, o povo fala em mistério, o povo cai naquela unção, mas na hora da palavra o povo está seco, está distante. Que mistério é esse, meu irmão? Que mistério é essa, minha irmã? Será que está faltando algo? Porque a palavra de Deus nos diz que é necessário tirar o pecado do meio da congregação, para que Deus venha operar grandes coisas em nossas vidas. Nós temos que tirar, meu povo. Nós temos que nos abster dessas coisas deste mundo. Tirar tudo aquilo que impede de você ter livre acesso a Deus, de você receber o melhor de Deus. Entenda, a palavra de Deus, muitas das vezes, ela vai ser como o sal. O sal, quando ele pega onde você tiver um corte, vai arder. Assim é a palavra de Deus. Hoje o problema do povo é que o povo não quer se abster do mundo. A palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Entendeu? Hoje as pessoas não querem abrir mão. Não querem abrir mão das coisas terrenas. Né? Por quê? Porque as coisas terrenas é mais fácil. O caminho largo, né? O caminho que é espaçoso é mais fácil, não tem cobrança. E caminhar com Cristo tem cobrança. Você tem que mudar. Você tem que buscar ser diferente. Você está entendendo? Hoje eu vejo homens, né, e mulheres que Deus levantou, colocou na frente de obra, colocou ali na responsabilidade, que já se contaminaram, que já negociaram o seu ministério, a sua chamada, né? Homens e mulheres que hoje estão dando ênfase ao dinheiro. Entenda, o dinheiro é necessário na obra? Ele é, porque tem duas pernas, a perna financeira e espiritual, mas as duas têm que caminhar em conformidade para a obra de Deus estar abençoada. Mas muitos estão visando o que? Só o financeiro, estão esquecendo as almas, e as vidas estão perecendo, pessoas estão morrendo. E hoje nós vemos as pessoas, muitas das vezes, estão dando ênfase ao que? Aos seus deuses. Pessoas que vão para um centro espírita, e ali muitas das vezes enganada pelo diabo, achando que o seu ente que morreu fala com ele, né? Tem aquela tal da carta transcrita, né? Muitas das vezes ali ele incorpora
que diz que é o Espírito, e fala com a pessoa. Entenda uma coisa, meu irmão, a palavra de Deus ela é bem clara, que é um abismo entre nós e vós. Depois que o homem morre, segue-se o juízo. Ele não volta, sua alma não volta. Ele vai esperar o dia do juízo. Se ele morreu com Cristo, ele vai para o seio de Abraão. Se ele não morreu com Cristo, ele vai para o Hades. E lá, como diz a palavra do Senhor, ele vai aguardar o julgamento de Deus. E muitas das vezes as pessoas estão colocando a sua confiança em ídolos, em imagens. As pessoas vão para Umbanda, para Quimbanda, e ali pede para fazer trabalho, para trazer o marido de volta. Só que entenda que quando você faz isso, você está amaldiçoando aquela pessoa. Quando você faz um trabalho, aquela pessoa vai ser lançada sobre ela espíritos de opressão. Muitas vezes as pessoas fazendo a maldade. E o que é isso? Deus ele quer hoje quebrar toda barreira, todo impedimento. Ele quer abrir a tua visão. Ele não quer que você esteja como Acabe. Acabe ficou cego. Acabe só tinha olhos para Jezebel. Por quê? Porque ele ali estava corrompido, foi contaminado, ele se corrompeu, ele se envolveu com alguém que não era para ele se corromper, com alguém que não era para ele se envolver. Por isso nós temos que analisar e ver bem com quem nós nos envolvemos, com quem nós estamos negociando. Será que nós estamos vivendo da maneira que é agradável aos olhos de Deus? Você está entendendo? Tem pessoas que podem criticar, meu irmão. Eu vou pregar a palavra de Deus do jeito que Deus colocou no meu coração, que Ele me instrui, que Ele me ensina. Entendeu? Se você tem dúvida, faz prova de Deus. Aleluia! Porque eu te digo, sem medo de errar, que Ele vai falar contigo na madrugada. Se eu estiver mentindo aqui, falando algo que não é verdadeiro, que nem vem de Deus, dobra o teu joelho, faz prova de Deus. Se Deus não vai te visitar na madrugada, se Ele não vai abrir a tua visão espiritual e te mostrar que da maneira que tu está vivendo, tu não herdará a mansão celestial. Tem muita gente que quer viver de aparência, não é assim. Nós não podemos viver de aparência, é por isso que não tem mais unção, é por isso que não tem mais poder. A palavra de Deus nos diz: ouvireis, conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade, é a palavra de Deus. Tem pessoas, pastor, mas a palavra de Deus nos fala que lá, quando acontecia assim, e ali as mulheres usavam, tal, era daquela forma, mas você chegou a ver como elas estavam? O que elas usavam? De que maneira era? A palavra de Deus, ela me ensina que não tem que ser o exterior. O que é isso, pastor? Não é o exterior, não é a tua aparência, mas é o interior, é por dentro que Deus te quer saber como você está. Porque não adianta você andar cheia de joias, maquiada, sabe, aquela veste sensual, você anda, né, para você está bonita. Mas para Deus, será que você está bonita? Eu tiro pela base bíblica, irmão, pelo respaldo bíblico. Se fosse para ter tudo isso, Deus teria entregado tudo isso para Eva. E dizia: tá aqui, minha filha, ó, quando tu quiser ter o teu cabelo louro, aí tu usa, tu pinta. Quando tu quiser cortar teu cabelo bem curtinho, aí tu larga ali a tesoura, tá aí a tesoura. Se tu quiser pintar tua unha de preto, tá aí o esmalte para te pintar tua unha. Você tá entendendo? Então Deus, ele fez tudo perfeito. O que acontece? Quando o homem peca, através do homem entra o pecado e entra a morte no mundo. Mas Deus, quando ele morre, ele se entrega à morte na cruz do Calvário, por ele também entra a vida, a salvação. Você está entendendo? Entenda uma coisa, irmãos, foi algo que Deus já bradou no meu coração, que Deus já me instruiu. Ele: filho, todas essas coisas, moda que você vê, né, as pessoas, moda que são essas roupas sensuais, são coisas que são o inimigo que usa. Você pode ver esses estilistas, a maioria desses estilistas a maioria é homossexual. Se você for ver, são pessoas que não vivem uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, não são cristãos. Você está entendendo? O diabo, ele instrui, ele ensina, está entendendo? Ele ensina. Você acha que Deus, ele que instruiu, quem deu para o homem, faz a bomba para te matar, para te destruir, faz a arma para te matar, para você destruir? Você acha que Deus fez isso? Deus, ele deu sabedoria para o homem usar sua sabedoria para o bem. Mas entenda que há o mal e há o bem, como diz a palavra de Deus. Há uma guerra entre a carne
e o espírito. Se tu for carnal, tu vai viver da carne, tu vai viver uma vida de pecado. Se tu for espiritual, tu vai viver uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida de intimidade, comunhão. Tu vai vencer a tua carne todo dia, porque tu é espiritual. Você está entendendo? Então essas coisas, o inimigo ele fabrica, o inimigo ele faz para que o homem e a mulher venha se desviar do propósito de Deus. Se Deus te fez perfeito, para que tu vai pintar o teu cabelo? Você está entendendo? Se Deus te fez perfeita, para quê? Sabe? Deus ele fez vestes. Se você for analisar, estudar a palavra de Deus a fundo, né? Êxodo, Deuteronômio, como eram as vestes de antigamente. As vestes dele cobriam o seu corpo. A palavra de Deus vai nos dizer que ali a sua roupa ainda tinha mais umas coisinhas que ela cobria, que me falhou o nome. Era como se tivesse, né? Era uma roupa que ela cobria o corpo verdadeiramente. Eles guardavam o seu templo, a sua casa, que é casa, que eu digo, é você que é morada do Espírito Santo de Deus. Então tem que ter santidade, irmão. Sem santidade não haverá vitória, não haverá milagre. Você está entendendo? Eu falo, se tiver dentro da igreja pregando, eu falo. Se tiver alguém que estiver duvidando, que não acredita que é Deus que está falando aqui, amém? Vem aqui na frente aqui, e ora junto comigo aqui, que nós vamos ver se é Deus ou se não é Deus. Porque nós temos que ter convicção naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivemos. Você está entendendo? Deus ele não me chamou para estar com molecagem, para estar com brincadeira, para estar com mimimi, entendeu? Hoje, irmão, se você for ver, a igreja, ela está corrompida. Pessoas estão morrendo e pessoas estão brincando dentro das igrejas. E pessoas, se você for ver, na Venezuela, na Síria, no Iraque e vários outros países onde o paganismo predomina, na Índia, os cristãos estão sendo mortos porque anunciam a palavra de Deus. Aqui você tem a liberdade de anunciar, de se entregar a Deus e estar brincando com as coisas de Deus. Mas Deus ele vai requerer de mim e de você. Amém? Então, torne a Deus, volte a Deus, para que Deus faça a diferença na minha e na tua vida. Tira a sensualidade, tira a vaidade, tira tudo aquilo que para você faz bem, mas te afasta de Deus. Você está entendendo? Por isso a importância de nós estarmos no centro da atenção de Deus em nossas vidas. Que o Senhor possa falar com você, possa falar com cada um de uma forma sobrenatural, porque Deus é fiel, meus amados. Há lugares aí que o povo, né, vai discordar, não vai aceitar. Amém, Deus seja louvado. Jesus não agradou todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, mas eu prego a palavra de Deus da maneira que é para ser pregada, que é para ser levada, que é para instruir o povo, para que o povo tenha vitória sobre essa terra. Amém? Que o Senhor possa falar mais e mais em teu coração. Eu quero orar por você, né? Vamos fazer aqui um minuto de oração. O Espírito Santo de Deus, Deus ele vai falar contigo. Sabe, se aquilo que eu passei, se aquilo que eu falei aqui, Deus ele vai tocar na tua vida, Deus ele vai te instruir, né? Porque Deus ele é fiel. Amém? Pai, eu venho te apresentar, Senhor, a cada um que nesse momento esteve aqui presente, que recebeu a tua palavra, fala com ele, fala com ela, instrui, Senhor, sabe, dê visão, dê sabedoria, para que ela veja aquilo que é e aquilo que não é, Senhor. Porque nós vemos que tantas pessoas, Pai, estão sendo levadas por cultos a demônios. Tantas pessoas estão vivendo, estão separando, como diz a tua palavra, que nos últimos dias o homem ali, Senhor, seria amante de si mesmo, né? Estariam separando doutores para si, comichões sobre seus ouvidos, não receberiam mais a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que faz a mudança. Eu te digo, sem medo, baseada na palavra de Deus, que tem que ter mudança, tem que deixar a máscara cair, tem que ter transformação por dentro, tem que te libertar, minha irmã, meu irmão, da vaidade, de tudo aquilo que te afasta de Deus, para que Deus possa verdadeiramente descer sobre a tua vida e haver uma mudança. Porque muitas das vezes nós queremos mudança,
Nós queremos vitória, mas nós não queremos o dono da mudança. Nós não queremos o dono da vitória. Às vezes chega na igreja, recebe a bênção, mas depois que recebe a bênção esquece de Cristo. Não quer verdadeiramente se converter a Ele, se entregar a Ele. E eu te digo, meu irmão, que Deus ele tem poder para te salvar. Deus ele tem poder para te libertar, para abrir a tua visão, para abrir a tua mente, o teu entendimento, para você entender o que Ele tem para a tua vida. Porque esse Deus ele é fiel e Ele faz além daquilo que nós imaginamos. Eu não estou aqui para ferir alguém, eu não estou aqui para machucar alguém, para abater a fé de alguém. Eu estou aqui para trazer a palavra, uma palavra que Deus coloca em nosso coração nesse dia, uma palavra que Ele fala conosco. É só você abrir a porta e deixar Ele entrar, como diz Apocalipse 3:20, que Ele está à porta e bate, Ele quer entrar, Ele quer cear contigo e você com Ele. Deixa Deus entrar, deixa Deus cear contigo, deixa Deus fazer mudança na tua vida. Receba esta palavra nesse dia, seja abençoado, seja agraciado, que Deus possa falar mais e mais sobre a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa te curar, que Deus possa te sarar. Aleluia! Receba, meu povo, receba a palavra, seja agraciado, seja tocado, que o Senhor possa fazer grandes coisas na tua casa, na tua família. Aleluia! Porque Deus é fiel, irmãos. E Ele faz, amém? Seja agraciado nesse dia, entrega o teu caminho a Deus. Salmo de número 40, né, diz a palavra do Senhor que a palavra dele vai nos dizer que esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ouve o teu clamor, não importa o tempo que você tem clamado, que você tem orado, que você tem buscado, Ele ouve e Ele pode mudar a tua história, amém? E eu te digo que Ele fará grandes coisas sobre a tua vida. Receba essa palavra nesse dia, seja abençoado, seja agraciado. Aleluia. Que Deus possa fazer grandes coisas sobre cada um. Amém? Aqui eu vou encerrar já, né, este vídeo, esta live. Que Deus possa te abençoar grandemente. Em o nome de Jesus. Amém.